Estamos iniciando mais um bate-papo e hoje um tempo especial, nós temos uma convidada especial. Não deixa de ser culto, não deixamos de cultuar o Senhor, e para isso eu quero abrir um texto para a nossa reflexão bem rápido. Está no capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 13 até o 17, diz assim: agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos até tal cidade. Lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como uma neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Entretanto, estáis agora se orgulhando da vossa capacidade, e toda vanglória como esta é maligna, diz o Senhor. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu acho que mais do que nunca nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que viver cada dia de cada vez. O Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender, de reaprender. Nós estamos num aprendizado. Estamos vivendo tempos novos, tempos diferentes. Nós nunca vivemos tempos assim. Então eu quero iniciar esse bate-papo, essa conversa com uma curta reflexão. Essa reflexão no livro de Tiago, né? A gente vive fazendo planos, mas eu tenho dito, né? Quem sabe o que será o dia de amanhã? Talvez amanhã nós não nos encontramos mais aqui, o Senhor nos tenha levado, né? Quantas pessoas hoje estão ou estavam ontem aqui, hoje já não estão mais, porque Deus é soberano. Quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, quero agradecer a Deus pela sua vida, de estar conosco aqui hoje à noite. Que Deus te abençoe e tomara que você curta bastante, porque nós temos uma convidada extremamente especial, né? A Alba é uma amiga dileta de bastante tempo, apesar de ser bastante jovem, é psicóloga, vai fazer parte aqui do nosso bate-papo. E o Rafael também, que vai dar andamento e que vai trazer algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser participar conosco, entra aí na rede social. Que Deus te abençoe. Vamos nessa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer porque até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos abençoou, nos perdoou, até aqui o Senhor nos tem dado graça, o Senhor nos tem mostrado nuances da nossa vida que nós talvez não tenhamos tido oportunidade de observar. Um ar puro, um dia bonito, tranquilo, com pouco barulho. Até aqui o Senhor nos tem abençoado e guardado. Quero te agradecer pela vida da Alba, do Rafa, da família de cada um, dos que estão assistindo também. Ser conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, vamos lá, Rafa. Boa noite, Alba. Boa noite. Boa noite a todos aí. Bom, nós deixamos aqui embaixo, aqui, não sei aonde está, mas deixamos o telefone. Se você quiser mandar perguntas, se você quiser mandar alguma informação, você terá a opção aí desse telefone, desse WhatsApp, tá bom? Acho que primeiro de tudo aí a gente queria agradecer a Alba, ao Sandro, esposo dela, que está aqui também hoje com a gente, e queria perguntar primeiro sua especialidade, todo o seu estudo. Se puder falar um pouquinho do... Exatamente. Eu sou psicóloga. Aqui em Atibaia eu trabalho com atendimento clínico para adultos, crianças, casais, e atuo com a terapia cognitiva comportamental. Essa é a minha abordagem, é a ferramenta que eu uso no atendimento clínico. Junto com a abordagem, eu também utilizo uma ferramenta que chama hipnoterapia, a hipnose. Também é uma ferramenta que a gente utiliza. E além do trabalho que eu realizo aqui em Atibaia, eu também trabalho na Defesa Civil de Osasco, como agente de defesa civil. Legal, maravilha. E posso fazer a primeira pergunta? Eu estou curioso para saber o que é o cognitivo. Você pode fazer um resumo? Você pode cognitivo? Eu vou te explicar mais ou menos o que é essa abordagem da terapia cognitiva comportamental. A gente funciona mais ou menos assim. A gente recebe alguma coisa do nosso meio, do nosso ambiente, uma informação, uma sensação,
pode ser do nosso ambiente interno, né, do nosso organismo, uma fome, uma dor, um frio, uma notícia que a gente vê na televisão. Essa informação ela vem para a gente através dos nossos órgãos do sentido. Para onde ela vai? Ela vai para o nosso cérebro. No nosso cérebro, a gente vai pensar a respeito. Às vezes a gente pensa um pouquinho mais demorado, mas às vezes a gente nem se dá conta do que a gente pensou. É tudo tão rápido que a gente nem se dá conta. O que a gente pensou a respeito vai gerar sentimentos. Esse ato de pensar é a cognição. Entendi. Isso é a cognição. Aí essa cognição ela vai gerar sentimentos. Então, por exemplo, eu vi uma cena ruim na televisão. Aí eu pensei, aquilo ali podia ser com meu filho. O que eu sinto? Angústia, medo. Por quê? Porque eu pensei aquilo. Aí esse sentimento vai me levar a uma ação. Que pode ser que eu fale, abrace meu filho, converse com ele, ligue para ele. E esse é um ciclo natural do nosso funcionamento. A terapia cognitiva comportamental, ela vai atuar na nossa cognição, para que a nossa cognição possa melhorar a forma que a gente se sente e trazer um comportamento mais funcional para a nossa vida. Então, muitas vezes, o que a gente sente, ele é potencializado pela forma que a gente pensa aquilo. Entendi. Então, a gente fica pensando naquilo, pensando em como pode ir errado. E também tem algumas coisas que a gente chama de pensamentos automáticos. Por exemplo, você é criança, aí vai um professor e fala: você não sabe fazer nada, olha isso, como você é burra. Aí você chega em casa com a nota ruim e seu pai: olha só o que está acontecendo, que porcaria o seu trabalho. O que você aceita para você? Eu não sou capaz de fazer, eu não consigo fazer nada. E isso vai se repetindo e você vai levando isso para a vida adulta. Quando você é um ser humano adulto, você não percebe mais, mas você chega diante das situações e você já tem aquele pensamento automático, você nem percebe. Eu preciso fazer um relatório para entregar para o meu chefe. Eu não consigo fazer. Aquilo foi um treino errado. Exatamente, um treino errado. Então você faz um treino cognitivo correto, você Isso. corrige o caminho. A gente vai procurar onde é que estão esses pensamentos automáticos, essas crenças disfuncionais, para ajudar a pessoa a encontrar caminhos mais funcionais de Muito viver. legal. Ela produz um trauma, é isso? Não, o trauma já é de Uma outra coisa. Já é de uma outra abordagem. Entendi. O seu treino corrige distorções. Isso, essa é a palavra, então. Isso. Bem legal, hein? É muito, muito legal. E assim, através dessas ferramentas, a gente consegue trazer para as pessoas uma forma de vida que funcione melhor para ela. Né? Que ela consiga lidar com as situações da vida dela, com os problemas, de uma forma com que ela, a vida consiga fluir melhor. Você não fica ali empacando naquele ponto. Nossa, legal, fantástico. Nós estamos falando para os nossos dias, vamos falar um pouco especificamente do que a gente está vivendo agora. Sim. Você tem uma pergunta? Como é que você vê essa situação toda de pandemia? É uma das coisas que mais as pessoas têm perguntado hoje. Como é que você vê essa situação? É uma situação completamente diferente de tudo que qualquer um já viveu. Então, a gente esperar que as pessoas tenham um comportamento igual ao que tinha anteriormente é pedir que a pessoa não tenha um comportamento humano, né? Nós somos seres humanos, nós somos afetados por tudo que tem ao nosso redor. O que vai fazer a diferença entre como isso vai nos afetar, que vai afetar, vai, né? O que vai fazer a diferença em como isso vai nos afetar é a forma com que a gente pensa a respeito, como a gente encara e a forma que a gente lida com os problemas e as adversidades que isso vai gerando no dia a dia. Então, assim, algumas pessoas, todo mundo vai ser afetado por isso de alguma forma. Algumas pessoas vão ser afetadas de uma forma mais profunda, de uma forma mais dolorida. Algumas pessoas vão ser afetadas de uma forma mais tranquila, vão conseguir levar melhor. Tudo isso vai depender da história de vida da pessoa, de como ela foi educada, né, no decorrer da vida dela e também de como ela está preparada para encarar aquilo. Mas você pode dar, ainda que no resumo, uma pequena orientação para quem está participando com a gente, né? Sim, a gente sim. Eu dizia ontem numa devocional que a gente está entrando no olho do furacão, ainda não chegamos no olho,
E hoje de manhã eu ouvi, eu não comentei com ninguém, eu ouvi na televisão, num dos jornais, uma entrevista com um psicólogo, ele dizendo que existem, não sei se é fato, porque eu peguei a entrevista no meio, ele dizendo que existem fases que as pessoas vão entrar e vão passar. Eu, infelizmente, não ouvi toda a íntegra achei curioso, achei interessante, mas ele dizendo, as pessoas estão vivenciando situações e vão passar por outras fases. Será que ele foi pessimista? Será que ele foi... Não, eu acho que ele não foi pessimista, eu acho que até bem realista, porque a gente tem mesmo essa questão das fases, né? E até mesmo essa pandemia, ela tem suas fases. Ele falou de primeira, segunda, terceira semana, que eu me lembro que ele disse. Aí eu precisaria ver mesmo para saber a que ele estava se referindo. Para te dizer o que ele disse, então se você tem alguma sugestão, vou deixar para você. Assim, se eu puder sugerir alguma coisa, eu diria para as pessoas elas tentarem ser racionais com relação ao que está acontecendo. A gente tem o hábito de ser reativo, então eu recebo uma informação, ao invés de eu pegar e pensar a respeito daquilo, eu já reajo, eu já deixo com que aquilo exploda dentro de mim, e aí eu quero escrever questão no Facebook, e aí eu quero xingar o fulano, e eu não me dou oportunidade de pensar de fato no que está acontecendo. É fato que a gente está passando por uma pandemia global, que é uma situação grave e que todo mundo tem que estar preparado e se preocupar para isso. Mas até que ponto a minha preocupação ela é funcional? Até que ponto a minha preocupação ela vai me trazer benefícios para a minha vida? Então, você vai ter que se preocupar com isso em algum momento. Se prepara um momento no seu dia para isso. Então, por exemplo, olha, quando eu acordar, eu vou ver um noticiário sobre o que está acontecendo, vou analisar aquelas informações, vou refletir a respeito, vou ver o que eu posso fazer a respeito, o que eu não posso fazer, então eu vou ter que esperar. E me dou esse momento para refletir. Depois disso, eu não preciso mais ficar vendo o noticiário o dia todo. Eu não preciso ficar me alimentando com mais uma morte, com mais uma notícia ruim, sabe? Porque tudo isso vai trazendo para a gente o quê? Sensação de angústia, sensação de medo, de terror. E aí o que acontece? O nosso corpo e o nosso emocional, eles são intimamente interligados. Nós não somos seres que é compartimentado, sabe? Não, aqui é a parte emocional e aqui é a parte física. Não, uma coisa conversa com a outra intimamente. Então, quando eu estou me alimentando com tudo isso, eu vou produzindo neurotransmissores e hormônios que acabam detonando o meu sistema imunológico. Eu começo a produzir adrenalina, eu começo a produzir cortisona, e tudo isso vai fazendo o meu sistema imunológico baixar. E agora, com a ameaça viral, o que eu preciso preservar? O meu sistema imunológico. Então, uma coisa que a gente pode fazer é o quê? Se preservar. Se alimentar melhor, porque isso vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Se alimentar de coisas, sabe, comida de verdade mesmo, arroz, feijão, couve, coisas que podem trazer nutrientes para a nossa vida. Fazer algum tipo de atividade, mas eu não posso sair de casa para ir para academia, faz uns polichinelo, coloca uma música, dança, sabe, faz coisa que te traz prazer. Uau. Isso vai levar os neurotransmissores que vão cuidar da sua saúde física e vão te ajudar a ter um sistema imunológico mais ok. É uma terapia mesmo. A gente mesmo pode se ajudar. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Tem gente que se alimenta de notícia ruim. Sim, e você vê a televisão, o rádio, o Facebook o tempo todo notícia de morte. A gente precisa estar ciente do que está acontecendo, é claro que a gente precisa. Tem que saber se a padaria vai abrir, se o ônibus vai funcionar, isso eu preciso saber. Sabe o que eu achei interessante? Desculpa te cortar. Uma frase do ministro da Saúde, ele contradisse o que todo mundo estava dizendo. Desliga a televisão. Eu achei isso muito legal. Falar isso. Muito legal que ele falou. Eu sou fãzaço dele. Desliga a televisão. Né? Muito bacana isso. Você mudar a sua rotina, você preencher o seu tempo com coisa saudável. Gostei muito do que você falou. Bacana. Alguma forma, fora essa questão do vírus que está vindo, dessa
pandemia toda, desse coronavírus que está vindo, eu acho que o que mais traz o problema para a pessoa é o psicológico, né? É o que... E o que isso pode acarretar lá na frente, não agora. Agora a gente fica mal, fica ansioso, mas e lá na frente? O que pode acarretar nas pessoas? E aí pode acarretar em diversas tipos de coisas, né? Se a gente não trabalha bem a nossa parte emocional, a gente pode sim, no decorrer do tempo, desenvolver algum tipo de patologia. Pode desenvolver talvez uma depressão, uma ansiedade. Alguns psicólogos estão falando bastante em futuramente o tipo de transtorno de estresse pós-traumático, porque tudo isso vai depender de como você está vivendo esse momento agora. Mas isso é uma coisa que pode acontecer com algumas pessoas? Pode acontecer. Mas você também pode evitar que isso aconteça com você, que isso aconteça na sua família. Se você tenta manter na sua casa, já que você vai ter que ficar ali dentro mesmo, um ambiente harmonioso, um ambiente de diálogo, um ambiente de crescimento, de estudo, você vai conseguir evitar que isso chegue na sua família. Na verdade, hoje a gente está vivendo num tempo onde a gente está tentando evitar que o mal entre na nossa casa. A gente não sai de casa para que o mal não entre. Então, a gente pode também evitar que o mal emocional entre na nossa casa se a gente manter ali um ambiente acolhedor para todos. Essa coisa da ansiedade é uma coisa que me preocupa bastante. Eu tenho buscado... Você usou uma outra palavra-chave, que é o racional. Eu tenho buscado bastante trabalhar ou não ficar ansioso, não buscar, né, acalmar, procurar atividade. Nossa, muito gostoso o que você falou. Vem de encontro, não que eu já soubesse, mas vem confirmar o que eu tenho buscado. Há uma disciplina interessante no que você está dizendo. E são coisas que a gente já naturalmente, a gente já sabe, né? A gente já conhece. Isso tudo está dentro do ser humano. Ele pensa, mas não consegue desenvolver, ele não consegue agir. E às vezes é para isso que a gente procura o psicólogo, a psicoterapia, para que a gente consiga desenvolver aquilo que já está dentro de nós. Nós somos o nosso potencial é para o bem, porque é bom. Então a gente tem essa capacidade de se desenvolver e passar por momentos difíceis, porque desde que esse mundo existe, as dificuldades existem. Sim. E os seres humanos passou por todas elas. Uau. Então, a gente tem essa capacidade dentro de nós. Nós podemos sim passar por isso com um arranhãozinho aqui, com, sabe, o joelho ralado, mas a gente vai chegar lá bem. Uau. É só a gente cuidar da gente. Eu diria até mais forte, né? Sim, mais forte, com certeza. Vencemos uma tremenda barreira. Deixa eu então mudar um pouquinho o teor da pergunta aqui. Então, psicólogo é só pra gente louca? Brincadeira. Não, eu falo pra você que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi fazer terapia. Que legal. Terapia é muito bom, muito bom. Algumas pessoas têm essa associação mesmo, né, da psicologia com a loucura, mas a gente tem uma frase que é muito interessante, né, virou até meme, que problema todo mundo tem. Quem quer resolver, procura o psicólogo. Uau. Então, todo mundo que tem problema, tem questão, pode pedir Bem ajuda legal. do psicólogo, que Bacana. a gente está aqui para dar essa força. E para prevenção, vamos supor, não só desse tempo, mas daquilo que vai acontecer, porque é o que você falou. Se hoje a gente não cuidar da nossa mente, do nosso coração, por mais que a gente passe por essa pandemia, daqui a pouco vão aparecer coisas do futuro. Sim. E que nem você falou, poxa, depressão, ansiedade, e tudo isso vai acarretar. Mas como eu faço para me prevenir agora? Como é que eu vou fazer para que isso não venha? Além da questão dos exercícios, dessa movimentação, o que minha mente pode fazer? O que eu posso fazer para ter uma mente saudável aí? Essa é uma pergunta muito boa. A gente está bem nessa questão do confinamento, né? E algumas pessoas não estão sabendo lidar com esse confinamento. Todo mundo tem alguma coisa que queria fazer, mas não fazia porque não tinha tempo. Sabe, aquele livro que ainda está no plástico que a gente comprou e não abriu ainda. Sabe, eu queria escrever um livro, eu queria aprender a bordar, eu queria plantar uma horta. Sabe,
Existem coisas, existem planos que a gente foi sempre adiando por conta do trabalho. Quem sabe não é esse o momento de você dedicar para alguma coisa que você já queria e não tinha tempo? É um tempo também que é legal para você se conhecer, sabe? Conversa com você, olha para você, vê quais são os seus medos, sabe? Tenta pensar a respeito disso, sabe? Se para você é muito difícil você ter essa conversa com você, escreve para você uma carta, sabe? Vai se comunicando com você. Muda o foco. Muda o foco. Aproveita esse tempo para ter mais contato com as pessoas de dentro da sua casa. Porque o mundo todo que a gente vive, né? O mundo do trabalho, o mundo da faculdade, da escola, são coisas que passam. Mas as pessoas que estão dentro da nossa casa são elas que vão trocar nossa fralda quando a gente ficar velho. Uau, muito legal. Então, assim, tenta estreitar os laços com essas pessoas, conhecê-las de verdade, porque a gente vive debaixo do mesmo teto das pessoas, a gente não conhece, porque a gente não tem tempo para conversar com elas de verdade. Sabe, senta à mesa para fazer uma refeição, sabe, isso é uma coisa muito gostosa. Tenta dedicar esse tempo para as coisas que você já não conseguia fazer antes. E principalmente não fica se alimentando de coisas que te angustiam. Se você sabe que você ficar ouvindo o noticiário sobre morte, sobre aumentaram o número de casos, aumentou o número de óbitos, os Estados Unidos está aumentando, você não tem por que ver isso, entendeu? Então vai lá, olha a informação que é relevante, o que está acontecendo no seu município, vai acontecer isso e aquilo. No seu estado, o que o governador determinou? Vai ser assim, assim, assim. Acharam um remédio? Estão achando uma vacina? Ok, é isso que você precisa saber. Acabou com isso? Faz uma rotina para o seu dia, sabe? Tenta ocupar o seu dia de coisas que te dão prazer, que te dão alegria e que possam de alguma forma te trazer algum crescimento. Aproveita essa oportunidade. Às vezes a gente está sempre olhando o copo meio vazio, né? Não, eu estou sendo privado de sair da minha casa. Talvez você está tendo a oportunidade de ficar dentro da sua casa. O privilégio. Desculpa te cortar, mas eu acho que aí tem uma coisa de aprendizado, né? A gente está tão condicionado, as pessoas estão tão condicionadas àquela rotina de correria, de levantar e já se preocupar, mesmo sem precisar. Eu acho que agora precisa... Nós estamos aprendendo, você não acha? Que a gente acho que sim. A gente está aprendendo a ficar em casa. Eu estou aprendendo, bem que eu já sou meio devagar, mas eu estou aprendendo, né? Essa rotina nova, é bem legal. Estou gostando disso, é bem legal. Essa questão que você falou, por exemplo, rotina. Tem uma pergunta de um amigo meu chamado Sandro, brincadeira, mas rotina. O quanto isso é importante para o meu dia a dia. E o que isso muda no meu cotidiano. O que vai mudar a questão da rotina? Então, a rotina aí é uma coisa que depende de cada um, né? Tem pessoas que lidam melhor com rotina. Eu, por exemplo, sou uma delas. Para mim, as coisas funcionam se eu tiver uma previsibilidade. Eu sei que eu vou acordar tal hora, aí de tal hora a tal hora eu vou fazer uma atividade, depois eu vou fazer outra. Eu lido melhor com o planejamento e com aquela previsão, né, do que vai acontecer e tudo mais. Me encaixo melhor numa rotina. Existem algumas pessoas que não se encaixam assim tão bem. Então a rotina ela vai depender do que serve para cada um, né? Porque cada um tem um jeito de viver, né? Eu vou pegar o seu gancho. Desculpa, eu corto, porque senão eu esqueço a pergunta. Então eu tenho que planificar meu dia de amanhã já. Se isso funciona para você, sabe? Se você fizer isso e sentir, olha, tá legal assim, faz. Porque agora, na minha cabecinha quadrada, eu estou nessa, entre aspas, quarentena. Estou tendo tempo de ficar bastante tempo em casa, ocioso ou não, eu tenho tempo para curtir a minha casa, curtir o meu descanso, a minha família. Apesar da minha idade, eu não sou aposentado. Então eu tenho que fazer um plano para amanhã para não ficar ocioso. Não é mais ou menos isso que você então, disse, que você precisa ter uma rotina? É legal eu fazer um plano para o dia de amanhã, não é? Então, se isso te faz bem, você ter esse plano, é legal que você faça. Mas agora, por exemplo, tem uma pessoa que
Fala assim, não, agora eu quero aproveitar para ficar o dia inteiro maratonando série, comendo pipoca, comendo besteira, sabe? Porque é isso que eu preciso para mim. Eu vivia tanto preso numa rotina de trabalho e tal, que agora eu quero aliviar minha cabeça, quero deixar uma coisa mais tranquila. Não sugere isso. Porque tem um monte de pessoas que disseram, poxa, agora que eu tô em casa eu não consigo fazer nada. Né? Na hora que eu acordo, aí eu tenho que, ao invés de tomar café, esses dias mesmo, a gente foi quase almoçar 4 horas da tarde. É claro, quando a gente percebeu isso, ele falou assim, não, a gente tem que criar uma rotina. Sim. Então, vamos... Porque se voltar ao normal, na hora que voltar ao normal, daqui a pouco você tá falando assim, olha, deixei de almoçar. É por aí. Não, eu não deixo de almoçar. Mas eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que nesses dias o pessoal está acordando mais tarde. Sim. Tá. Não sei. Então eu pessoalmente, eu acho que eu peguei. Nossa, foi muito boa essa conversa. Está sendo muito boa. Eu preciso aprender, chegar em casa hoje e fazer um plano para amanhã. Eu preciso fazer. Eu não sou criativo, então eu tenho que fazer um plano para amanhã. Então para mim também funciona melhor assim. Funciona. Para mim funciona. Se eu souber o que eu tenho que fazer, eu consigo me organizar e fazer com que meu dia ele renda o que eu quero que ele renda. Ah, mas tem uma diferença aqui que é covardia. Vocês mulheres são muito diferentes. Mas é verdade, Alba. Não estou jogando confete. A mulher ela é multifuncional. O homem não. O homem ele precisa usar um óculos de míope na alma dele, porque ele não enxerga nada e fica só focando aquele meio metro. Então eu achei legal essa sua dica eu preciso fazer um plano para amanhã, vou fazer um plano para amanhã. Ah, é bacana. A Morgana ela me mandou uma pergunta aqui muito legal, é muito pertinente, porque até a gente está tentando trabalhar alguns projetos aqui na igreja para facilitar a vida das mães. Mas ela pergunta assim, algumas dicas de rotina para as mães que estão sobrecarregadas com o serviço do lar, sendo professora dos seus filhos, né? E também trabalhando em home office, que trabalha fora e agora está tendo que... Bom, acabei de falar, multifuncional. É uma coisa que eu quero dizer para essas mães, é que assim, vocês não são mulheres maravilhas. É isso aí. Então não exijam tanto de vocês. Você não precisa estar fazendo home office e estar com o seu piso brilhando, que dá para comer no chão, e sabe, são coisas que não dá. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Se organiza de uma forma que você consiga encaixar no seu tempo dentro do seu limite. Porque senão, além do excesso de trabalho, essa sobrecarga também pode trazer danos à sua saúde, né? Então, é claro, você precisa ter um tempo ali para estar com o seu filho, você precisa ter um tempo para dedicar para o seu trabalho e um tempo para dedicar nos seus afazeres domésticos. Mas você não precisa ser perfeita em tudo. O mundo cobra muita perfeição de todos nós. E nós não somos, nós somos seres humanos. Então, vamos aceitar a nossa humanidade, vamos aceitar que nós temos limites e vamos colocar esses limites também no nosso planejamento para que chegue no fim do dia nós estejamos inteiros. Deixa eu pegar esse gancho. O que ela está dizendo para as mulheres eu quero repetir. Vocês não são Mulher Maravilha. Mulher Maravilha morreu faz 21 anos. Era minha mãe. Não existe mais. Então não tentem imitar a minha mãe. Vocês são excelentes, mas Mulher Maravilha só existiu uma. Okay? Deixa eu aproveitar também esse gancho. Puxa, a gente está tendo uma oportunidade única, singular, de ter uma pessoa extremamente capacitada, que é a Alba, psicóloga e tem várias áreas de atuação, como ela mesma disse. Então aproveita, gente, faz uma pergunta, manda uma pergunta, porque a gente não vai continuar por muito tempo, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Eu acho que isso é extremamente... vou repetir, é um privilégio muito grande ter a Alba junto com a gente aqui, trazendo algo extremamente esclarecedor. Eu estou aprendendo bastante coisa, eu vou até marcar uma consulta com ela depois, vou pedir um desconto também. Estamos aí. Então, aproveita para fazer sua pergunta, ok? E não esqueça, Mulher Maravilha morreu. Continua aí. Uma das coisas... Aí eu vou voltar na questão das síndromes, né? Uma das coisas que mais tem abatido todo mundo, eu não sei como identificar, muitos falam da patologia, muitos falam sobre a questão, o que é uma síndrome do pânico, o que é uma depressão, o que é uma ansiedade.
Como eu posso identificar se eu tenho ou não tenho, se eu... Então, é claro, eu não vou ficar me fazendo de vítima, não. Mas como alguém está em casa falando assim, puxa, eu sinto isso, o que eu faço para poder sair? Nós temos a questão da crença, nós temos isso bem definido na questão bíblica, mas como isso é através de um profissional, a visão de um profissional? É uma excelente pergunta, porque assim, hoje as patologias elas estão sendo muito banalizadas. Então a gente vê uma pessoa, por exemplo, que acabou de perder um ente querido, acabou de perder um emprego, ela está com uma tristeza, aí ela já acha que está em depressão. Não, é próprio do ser humano sentir tristeza. E vão ter situações que a gente fica triste mesmo. E tem situações que a gente fica muito triste mesmo. E a gente vai passar por aquilo, sem que isso seja de fato uma patologia. Aí às vezes a gente fala assim, não, eu vou ter uma prova muito importante, uma prova muito difícil, uma entrevista de emprego que pode decidir minha vida, eu estou ansioso, então eu tenho ansiedade. Não, é uma situação que te deixa ansioso, porque aquela situação ela provoca aquilo mesmo, não é que você tenha ansiedade. Na verdade, essas patologias, tanto a depressão, a ansiedade, o pânico, elas só vão ser diagnosticadas por um profissional. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente se autodiagnostica com alguma coisa e a gente aceita um rótulo, e aquele rótulo a gente agarra nele e fala que é meu e acaba vivendo com uma patologia que não é sua. É a famosa axiologia, né? E você desenvolve aquilo. Uau! Porque, se eu tenho depressão, então eu tenho depressão e eu vou me deprimindo cada vez mais porque eu abracei aquele rótulo. O que eu percebi, por exemplo, pessoas com depressão, não estou falando de todas, mas eu comecei a olhar que a pessoa que ela fala que tem depressão, aí ela começa a viver como uma pessoa deprimida. Então ela começa, sai no sol, pega uma vitamina D. Não vou ter depressão. Começa a falar, não posso porque eu tenho. Então toda hora isso vai fatiando, na verdade, a vida dela. Ela retém isso daí, mas na verdade, o que você falou, só quem pode dizer que você tem depressão é um profissional. É um profissional. Aí assim, você fala assim, quando que eu devo procurar esse profissional? Quando você vê que aquilo está te atrapalhando de viver sua vida. Então eu estou vendo que aquilo está me trazendo sofrimento, está me trazendo dificuldade de eu viver as minhas coisas, de eu ter o meu dia a dia normal, de eu desenvolver meu trabalho, meu relacionamento com a minha família. Quando eu vejo que aquilo ali está me atrapalhando de alguma forma, eu procuro um profissional. Porque ainda que não seja uma depressão, existem outros tipos de síndromes e transtornos que são menos com sintomas tão assim, sabe? Evidentes. Que também merecem um tratamento. E não é só a pessoa que tem uma patologia que ela é beneficiada com uma psicoterapia. Muitas vezes a psicoterapia te ajuda também em coisas que não dizem respeito a patologias. Você sabe que você dizendo isso, eu fico pensando o seguinte, né? Puxa, há muito tempo, eu não sei como é hoje, mas eu acho que há muito tempo já deveria ter dentro de cada empresa, de todas as escolas, um profissional da sua área, porque é extremamente importante. Eu fico imaginando a minha carreira profissional, por exemplo, as empresas que eu trabalhei, nunca foi sugerido, eu nunca tive acesso. Nossa, como é importante, como isso mudaria a qualidade, não só a minha qualidade de vida, a qualidade do meu trabalho de prestador de serviço para a empresa. Sim. Eu poderia ter produzido muito mais, eu poderia ter sido um profissional muito melhor, porque eu não tenho ou não tinha conhecimento da minha capacidade, eu me limitei em capacidade, não é verdade? Isso. Nossa, eu fico imaginando quanto tempo, quanta coisa perdida. Isso aconteceu comigo também. E... Eu teve uma fase da minha vida que assim, eu sempre tive consciência que eu sou uma pessoa muito inteligente. Desde criança, eu era aquela aluna que tirava sempre 10, que sentava na frente da fileira e tudo mais. Eu sempre tive essa questão de ser muito inteligente. Quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu não conseguia desenvolver o trabalho no mesmo patamar da minha inteligência. Então eu era inteligente, mas eu era incompetente, de verdade. Nossa. E isso me trazia uma frustração muito grande. Quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a entender o que acontecia com a minha forma de desenvolver o trabalho,
Aí eu aprendi que a forma que eu tenho de desenvolver o trabalho é diferente das outras. Quando eu me conheci e quando eu comecei a aprender a lidar comigo mesmo, aí eu consegui produzir de forma diferente. Mas para isso foi preciso que eu perceber que eu não me encaixava no padrão de todos e que eu tinha uma forma diferente, mas que essa forma diferente podia também chegar lá. E isso eu só consegui chegar através da terapia. Você concorda que nós sempre, agora mudou um pouco, mas nós sempre fomos dirigidos como se houvesse um cabresto no ser humano, né? E se houvesse um profissional, isso nós estamos atrasados, eu acho que séculos. Se tivesse um profissional em cada área, na escola, na empresa, em qualquer ambiente, eu acho extremamente necessário, tanto quanto um médico, um enfermeiro de plantão, alguma coisa. Nossa, como faz falta isso, como faz falta. Nossa, demais, porque eu também sempre fui um ótimo aluno, sempre tirei 10. Eu acordei, mas isso que você está falando vem de encontro exatamente aquilo que meus pais passaram comigo. Eu sou filho, neto de músico, então todo tempo o que eu fazia na sala de aula, né? Eu nunca prestei atenção em nada. Meu sistema era totalmente diferente. Aí você chega agora com 36 anos e fala assim, puxa, agora que eu quero voltar lá e falar na cara daquele professor o que foi passado. Ontem mesmo eu e minha mãe estavam conversando sobre exatamente isso, o que a gente passa, né, em todo esse processo da escola, porque não sei se foi o ministro da Educação, ele disse uma coisa muito legal, ele falou assim, nós ensinamos as pessoas a passar de ano e a responder as perguntas da prova, mas não a serem educadas, literalmente, a estudarem para você adquirir conhecimento, né? E a escola, o processo da escola é exatamente isso. Não que eu estou dizendo que está errado, não, de maneira alguma, mas o que a gente vê é o que são pessoas estudando para passar na prova, e hoje, com 30, 40 anos, você não lembra nem o que você... Não, porque você não aprendeu a construir o conhecimento. E uma coisa que ajuda muito a você construir o conhecimento é você trazer coisas que são relevantes para a sua vida. Você também não foi estimulado a fazer o que você gostava. Não. Você foi cabresta, não tem outra palavra. Você foi dirigido, você foi... Aí a gente tinha que passar de ano e ponto, era isso. Você não, como é que a gente, eu escutava muito, você não faz nada além de estudar, então pelo menos tem que tirar uma boa nota. Tirar uma boa nota. Então era isso. Eu não fiz nenhum dos dois. Se nós fomos despertados hoje, então responder uma pergunta até para as mães, se hoje fomos despertados para o nosso dom, para aquilo, na igreja a gente chama para o nosso chamado. Sim. Isso vai ajudar muito mais na nossa vida, dentro da escola, dentro do trabalho, mercado de trabalho, como a gente vê a vida, né, lá fora. A gente fala que a escola da vida é muito pior do que a escola dos pais e das mães, né? Então isso vai nos ajudar bastante. Vai, é a mesma coisa que eu falei para as mães, a gente também fala para os filhos. Nós não temos super filhos. Não adianta a gente esperar que eles sejam bons em tudo. Ninguém é bom em tudo. Vai ter algumas coisas que eles são melhores e algumas coisas não tão boas. Então, o que a gente precisa ensinar para os nossos filhos? A potencializar aquilo que é bom, porque aquilo que é o que vai trazer prazer para ele, é o que vai fazer ele feliz, talvez como profissional ou na vida dele, e é o que ele vai conseguir desenvolver com excelência, e também ele conseguir ser mediano naquilo que ele vai precisar, quem sabe que ele vai precisar, mas a gente não tem que cobrar que ele seja excelente naquilo que também... Não, sabe, para que você vai ser excelente em tudo? Quem consegue? Isso só traz ansiedade, só traz... Porque você está procurando um resultado impossível de achar. Uau, nossa. Bom, vamos voltar para o tema que nós estamos falando dos nossos dias, os tempos de hoje. A aula está muito legal, a gente precisa trazer mais... Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Cleusa. A gente não precisa ter pressa, que até meia-noite a Alba e o Sandro vão ficar aqui com a gente. Aqueles pais que não podem ficar com seus filhos por causa da questão de trabalhar com saúde, de trabalhar... E aí hoje eles estão tristes. Como é que a gente pode lidar com essa situação? Como é que você pode se comunicar com o seu filho? Como é que faz, né, numa situação como essa? O que acontece?
nunca subestime a inteligência do seu filho, por mais que ele seja pequenininho. Seja sincero com ele. Então fala, olha, a mamãe precisa estar trabalhando porque tem essa necessidade, porque foi a profissão que eu escolhi, é essa a missão que eu abracei, e agora a gente não pode ficar junto porque senão eu posso deixar você dodói. Mas eu gostaria de estar perto de você, mas eu quero estar perto de você, a sua presença me faz falta, eu amo você. Então seja sincero com ele, converse com ele, não subestime, não acho que ele não vai entender que as crianças, quando a gente fala na linguagem dela, a gente tenta estar à altura dela, ela entende muito do que a gente fala. Então é importante essa sinceridade com ele, mas é importante também ele saber que a distância é só física, que o coração de vocês estão juntos, emocionalmente vocês estão juntos. Dá uma segurança, né? Dá uma segurança. E abusa dos meios virtuais, faz telechamada, videochamada, sabe? Mostra, olha, aqui eu tô aqui, olha aqui. Escreve uma carta, alguma coisa. Sabe, tenta se manter próximo de alguma forma. Porque quando passar por tudo isso, ele vai se lembrar que de alguma forma você estava ali. Uau, bem legal. Puxa, o papai vai te ligar às 3 da manhã para te desejar uma boa noite de sono, viu? Obrigado. 3, depois às 5 de novo, só para ter certeza que você está dormindo bem. Tem umas 2 perguntas aqui. Uma da Samantha, né? Eu quero deixar a do meu amigo aqui de lado, por último, que é bem legal a pergunta dele. Como a gente está falando sobre essa questão de pandemia, ela está falando assim, como lidar com a criança que dentro de casa ele perde foco. Porque o que ela está dizendo aqui, por ser a família dele, ele não presta atenção, ele acaba tendo todas as lições desfocadas, acaba acontecendo um monte de coisa, entendeu? Como lidar com isso? Qual que é a idade dessa criança? Ele deve ter mais ou menos, acho que uns 10, por aí. É que na verdade assim, a criança, ela não tem uma capacidade de ter foco em alguma coisa por muito tempo. Esse modelo de escola que a gente vê da criança sentada cabecinha atrás de cabecinha, olhando para uma lousa por horas e horas, é um modelo que não funciona por causa disso, porque a criança, ela perde o foco mesmo, tá? Aí o que pode te ajudar a fazer a criança ter um pouquinho mais de foco ali? Você manter intervalos. Então deixa ela 30 minutinhos fazendo a lição, aí dá um intervalo para ela gastar uma energia e tudo mais, volta os 30 minutinhos e tenta deixar essa atividade o mais lúdica possível, o mais atrativa para ela possível. Outra coisa que funciona muito bem, que é bastante legal, é o que a gente chama na terapia comportamental de reforço positivo. O que é o reforço positivo? Todo comportamento que a gente é reforçado, a gente tende a querer repetir. Então, você deixou seu filho ali 30 minutinhos, ele ficou 30 minutinhos ali, você dá um reforço para ele, alguma coisa que ele goste. Pode ser um doce, pode ser um beijo, pode ser um elogio, não precisa ser um presente, não precisa ser nada caro, não. Alguma coisa que ele sinta, que ele perceba que ele mandou bem. Mas é importante você deixar muito claro que ele mandou bem. E toda vez que isso acontecer, você vai reforçando. Porque cada vez que você reforça, o comportamento tende a se repetir. Muito legal. Legal. Uma pergunta relacionada a isso. Qual a idade para começar a fazer a questão da terapia? Existe uma idade? Existe um início? Existe um... Não, a gente faz até com criancinha. Uau. Pequena. Não de colo, né? Uhum. Mas a criança começou a conseguir brincar, a gente já consegue fazer terapia. Legal. Porque assim, a criança, ela não consegue verbalizar o que ela sente. Mas aí a gente tem instrumentos que a gente usa através de brinquedos, do brincar, através de desenhos, que ela não vai verbalizar, mas ela vai demonstrar de alguma forma aquilo que ela está passando, aquilo que ela está sentindo. Então a gente tem, são ferramentas diferentes, mas é possível a gente trabalhar. A criança. Ó, tem 2 perguntas. Aí eu vou lá no do meu amigo que está escrito. A Morgana tá perguntando assim: e sobre a questão de descontar a ansiedade na comida, que chama comer emocional? Isso é muito comum, né? A gente se sente ansioso, a gente... É que, na verdade, a gente... aí é uma coisa que
já precisaria de um pouco mais de atenção, de uma atenção profissional. Por quê? Porque isso vai... o que levou você até essa relação com o alimento? Então, eu não consigo pegar e dizer para você, dar uma dica rápida agora, porque isso não vai só do comportamento de agora. Demanda um tratamento. Isso você aprendeu em algum momento. Vai ter que fazer uma terapia. De alguma forma, isso. E a gente precisa descobrir o quê? Da onde está vindo isso? Da onde veio essa relação da ansiedade com a comida? E aí a gente vai trabalhar essa relação. Legal. Poxa, então a rotina, isso facilitaria, né? Nesse caso da questão da comida. Para mim, por exemplo, se eu colocar lá, eu só vou comer nesses horários. Se você conseguir manter sua mente ocupada, já diminui um pouco essa questão da ansiedade e do comer. Você pode substituir, por exemplo, comer por alguma outra coisa. Tudo se resume em disciplina? Pode-se dizer isso ou não? Não tem a ver com... A disciplina ajuda. Mas às vezes isso vem mais profundo, né? Tá enraizado. Vai ter que tratar isso aí. Tem que tratar. A disciplina ela pode ajudar ali no emergencial, vamos assim dizer. Eu entendi. Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Já ouvi falar que existe depressão que não é emocional, é verdade? Que não é emocional, não seria essa palavra, mas eu entendi o que ela quis dizer. Existem alguns tipos de depressão que, assim, tudo no nosso corpo é químico, tá? Quando eu falo para você que quando a gente pensa, a gente produz um sentimento, que esse pensamento ele vai produzir substâncias químicas, neurotransmissores no nosso cérebro que vão fazer a gente se sentir daquela forma. Então, o nosso cérebro ele é completamente químico. Se porventura a gente tem uma desordem química no cérebro, a falta de algum neurotransmissor, alguma coisa que está funcionando diferente, isso pode fazer a pessoa se sentir deprimida, sim. Uau. E isso não tem relação a um acontecimento específico, a uma perda, a nada disso. Isso é uma desordem química, simplesmente. Isso aí tem que ser tratado com medicamento, com a medicina mesmo. Nossa, então... depressão mesmo, ela é muito maior do que a gente imagina. Muito. A pessoa falando eu sou depressiva, eu estou depressiva, é um campo enorme. Sim, existe até no CID, né, que é o Cadastro Internacional de Doenças, diversos tipos de depressão. Puxa. Aí seria, muda o campo, seria mais com médico, mais com psiquiatra, vamos dizer assim. Teria que tratar com o psiquiatra e com o psicólogo no conjunto. Ok, entendi. Mas nesse caso, só a psicoterapia não dá conta. Entendi. Porque como é uma desordem química, ela precisa de uma intervenção química. Legal. Na verdade, em diversos campos, até outros tipos de depressão, a gente recomenda às vezes a procurar o psiquiatra. É correto dizer que isso é fisiológico? Fisiológico. Fisiológico. Isso, então tá certo, né? Isso mesmo. Puxa. Ó, a Sandra está perguntando assim, e com relação ao medo que as pessoas estão tendo em relação a voltar a trabalhar, como eu posso me lidar com o medo? Essa é uma... Na Bíblia a gente tem uma... O medo ele é uma defesa natural do ser humano. A gente tem o medo por um motivo. Então, o medo nos impede de atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Porque a gente sabe que vai ser atropelado. Então, o medo, num certo grau, aquele pouquinho, ele é saudável. O medo ele vai te impedir, por exemplo, de colocar a mão na boca sem lavar a mãozinha, sem passar o álcool gel. Porque eu tenho medo Aqui, ó. de me contaminar. Mas o que você faz para você não ter um medo exacerbado, né? Uma coisa que vai te paralisar, uma coisa que vai atrapalhar ali a sua funcionalidade. Você vai pensar a respeito, né? Dentro dessa situação, o que eu posso fazer quando eu voltar a trabalhar? Eu posso manter uma distância segura das pessoas, eu posso lavar minhas mãos, passar o álcool gel, que assim eu vou estar segura. É só pegar e olhar a situação da maneira que ela é. Não deixar a situação ser maior do que ela é. Se existem as formas que eu posso me prevenir e eu tenho acesso a esses meios, eu vou fazer uso deles e vou me manter segura, simples assim. Muito legal. Isso é uma questão, a próxima pergunta eu vou até fazer
até com relação a um pouquinho de experiência que a gente teve. Um tempo atrás a gente desenvolveu um projeto dentro de uma escola e a gente teve vários jovens que a gente encontrou se cortando, né? Todo o processo. Aí eu vou te perguntar desde o começo o porquê, o que acontece, como prevenir, como é que a gente faz. Eu sei que isso seria mais 2-3 horas aqui pra gente falar. Porque assim, essa questão da automutilação, ela vai muito ela é muito individual de cada um. Na verdade, eu acho que a automutilação é o fim, né? A pessoa é a forma como a pessoa encontrou de liberar de alguma forma aquilo que ela está sentindo. Ela não consegue falar, ela não consegue manifestar, ela não consegue expressar, mas isso vem de alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo que a pessoa não consegue dar vazão, e aí ela acaba encontrando essa maneira para extravasar aquilo de alguma forma. Mas ela vai extravasar sentindo dor? É uma coisa que é difícil de você entender, mas é só quem está num nível de dor tão profundo que consegue entender isso. Impressionante. Pensa que a dor que ela está sentindo por dentro é muito superior àquela que ela está sentindo na pele. É uma coisa que a gente dificilmente entende, né? Sim. E aí algumas pessoas falam assim, não, mas fulano está fazendo isso só para se aparecer. Pensa que para a pessoa ter essa necessidade de aparecer, essa necessidade de chamar atenção, é porque não está bem. Ainda que seja para chamar atenção, se ela está tendo necessidade de chamar atenção, é porque alguma coisa está acontecendo. Eu ouvi alguém dizer uma vez, eu não sei se eu consigo expressar, diz que a única coisa que o suicida não quer é morrer. Não sei se você, como psicóloga, explica isso. Normalmente o suicídio, a finalidade não é a morte. É interessante. A finalidade é acabar com a dor que a pessoa está sentindo. Então porque tem nexo essa colocação. Sim. E a única coisa que a pessoa não quer é morrer. Né? Na verdade, o que ela quer é acabar com aquilo. Que coisa. Aquilo é uma coisa que está me trazendo tanto sofrimento, que eu quero arrumar uma forma de desligar isso e acabar. Desesperador isso, né? Desesperador. E eu acho que tem gente, só pegando o gancho, tem gente nesses dias que deve estar vivendo coisa nesse sentido, sim, né? E a gente precisa ajudar. Precisa, a gente precisa estar... uma coisa que é importante nesses dias, a gente não pode estar junto presencialmente mais, né? A gente está tendo que manter uma distância social. Mas isso não significa que a gente não possa estar junto, de verdade. Porque a gente não precisa de proximidade física para estar junto. Eu acho que agora é que nós precisamos estar mais juntos, não é isso? A gente pode ser uma unidade sem ter uma distância física. Impressionante isso. Então, assim, o que é importante agora? É um momento que muitas pessoas vão passar por diversos tipos de necessidades. Muitos tipos, necessidade material, necessidade espiritual, necessidade emocional. Então, o que a gente precisa hoje é pegar do pouquinho que a gente tem, porque nós não temos muito, mas o pouquinho que a gente tem, e dividir com o outro. Então, se eu tenho um ouvido, eu estou tendo tempo, eu estou em casa, né? Não estou tendo muito o que fazer com o tempo, eu tenho um ouvido para ouvir aquela pessoa que está sofrendo, eu vou ouvir. Extremamente importante a gente estar atento à necessidade das pessoas, não é? Sim. Extremamente importante, eu vejo isso. Por exemplo, nesse caso, o meu filho está passando por isso, o que eu faço? Você fala da automutilação? Exatamente. Procura ajuda. Imediatamente. A única coisa é a questão da ajuda. Imediatamente, procura ajuda, não subestima o que seu filho está passando, não pensa, ele está com vontade de chamar atenção. Não é uma besteira. Não é uma besteira, não é. E assim, sério. Uma coisa que eu tenho para minha vida, eu prefiro, de repente, me arrepender depois de ter exagerado, do que depois me arrepender de não ter feito. Ter sido omisso. Então procura ajuda para o seu filho, procura ouvir o que ele tem a dizer. Muitas vezes ele não diz com palavras, ele não vai chegar assim e falar, mãe, pai, levei fora da namorada, me envolvi com um cara que está lá passando droga, acabei... Ele não vai chegar e falar para você, mas de alguma forma ele vai dar sinais, ele vai te mostrar de alguma forma. Então esteja atento ao que seus filhos estão lhe comunicando, até quando não é por palavras. Presta atenção no seu filho.
sabe? Presta atenção na forma como que ele se comporta, na forma que ele dorme, sabe? Se ele, de repente, ele tinha uma nota boa na escola, aí a nota caiu, por que caiu? Sabe? De repente mudou o professor, esse professor não está com uma didática legal, ou alguma coisa está acontecendo com ele. E, assim, procura ajuda, procura, sabe? Muitas vezes a gente tem esse estigma, né, de que a ajuda psicológica é para quem é louco. Não é. Todos nós, na verdade, nos beneficiamos com a ajuda psicológica. Impressionante. Isso é muito importante. Bom, eu por mim ficava até amanhã, mas nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a Alba, quero agradecer a Deus pela vida da Alba, do Sandro. E foi muito bom. Tomara a Deus que a gente tenha outras oportunidades. Não preciso perguntar e nem desejar que todos tenham gostado, porque foi extremamente importante. Eu acho que é extremamente importante nós termos agora um tempo de calma. E quão importante é o esclarecimento de um profissional, de alguém que tem conhecimento profundo, respondeu muitas questões que eu tinha e que eu tenho ainda, que eu estava no meu coração. Eu tenho certeza que todos gostaram. Nós estamos chegando no final. Quer fazer as suas considerações? As considerações finais. Eu posso deixar seu telefone? Claro. Se você quiser falar o telefone, como é que você atende, como é que funciona aí? Nesse momento que a gente está vivendo durante a pandemia, eu estou atendendo online, né? O Conselho Regional de Psicologia liberou, né, esse tipo de atendimento para a gente. E quem precisar, gente, eu vou dizer para vocês, não assim, mas eu não sei se eu vou ter como pagar uma consulta, isso é tão caro. Gente, tudo a gente conversa, não se preocupa. Se tá difícil, tá muito difícil, procura ajuda. Depois a gente tudo tem conversa, a gente arruma um jeito. Não deixa isso ser um empecilho para você conseguir, de repente, sair de uma situação que tá te atrapalhando. E eu que quero agradecer a oportunidade, gente, foi uma delícia. Pra gente foi fantástico. Muito bom. Então tá bom. Então eu quero encerrar com uma oração, abençoando a vida de vocês, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer pelas vidas, pelas famílias, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa federação, pelo nosso país. Tudo está sob o seu e o teu controle. Nós te pedimos, ó Deus, que nos perdoe, que nos abençoe, que nos conduza e que tenhamos uma mente racional, mas que creamos, que esperemos que o Senhor está no comando de tudo. Quero abençoar a vida da Alba, do Sandro, do Rafa, de todos que nos assistem, que tudo está sob o controle do nosso Deus. Em nome de Jesus, esperamos nos ver novamente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, sobre você e sua família, te dê paz, a paz que o mundo não dá e a paz que o mundo não vai poder te roubar, porque vem do soberano. Uma boa noite, nos vemos por aí em nome de Jesus. Até a próxima. Deixa eu só deixar o telefone aqui da Alba, 998434810. Repete. A gente vai deixar anotado depois, 998434810. Quinta-feira nós temos nosso cultão e domingo, 4 horas da tarde, já que está todo mundo almoçando 3 horas, entendeu? 4 horas da tarde a gente está fazendo o nosso culto. É muito importante. Depois a gente vai deixar o cartão dela no nosso Face, no nosso Insta. Você pode marcar sua consulta depois de mim. Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deixa eu... Deixa o Rafa fechar. Muito bom, viu, Alba? Muito bom mesmo, foi muito legal. Eu adorei. Nossa, você esclareceu tanta coisa, eu quero até conversar